Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar início ao webinar Transformando Desafios em Oportunidades, Regulamentação do Mercado de Carbono e os Impactos no Mercado Voluntário. É um grande prazer receber todos vocês, todos os nossos ouvintes aqui, as pessoas que se interessaram pelo assunto, e também agradecer aqui aos nossos palestrantes, painelistas. Eu vou fazer uma breve abertura, introdução, falando um pouco da aliança, o que é a aliança. Depois eu vou introduzir os painelistas. Cada um vai ter uma apresentação individual de 8 minutos, seguida numa sessão de debate e perguntas. Então, eu vou dividir minha tela aqui. Bom, acho que todo mundo pode ver, né, minha tela. Quem somos, né? Então, a Aliança Brasil de Soluções Baseadas na Natureza é uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Ela tem a finalidade de promover e estimular uma agenda de combate ao desmatamento e degradação florestal através da criação de diretrizes e boas práticas. Essas são as organizações que contribuem com a Aliança. Nós somos 26 instituições já, e crescendo a cada dia. As empresas e instituições que compõem a aliança, elas são responsáveis por 70% dos créditos de carbono do mercado voluntário no Brasil, emitidos. Os objetivos da aliança, né? Quais são os 3 principais aqui? É um mercado de crédito de carbono em ambiente de negócio seguro e confiável, reduzir o desmatamento e degradação florestal, com apoio da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil, e reconhecer e fortalecer no Brasil as soluções baseadas na natureza como eixo central no combate à mudança climática e preservação de biodiversidade. Aqui a gente tem as principais linhas de ações: integridade e boas práticas, advocacy e políticas públicas, sensibilização, engajamento e comunicação. A nossa articulação, ela funciona através de um trabalho em rede. Então, a gente tem vários programas que a gente articula junto com programas de certificação, registro, empresas, instituições financiadoras, comunidades, proprietários de terra, desenvolvedores de projetos, organismos de validação, associações do terceiro setor, traders de carbono, e o poder público também é um eixo muito importante do trabalho em rede que a gente se promove a fazer. Como a gente trabalha, a gente tem reuniões gerais quinzenais, reuniões extraordinárias, elaboração de documentos e posicionamentos, análise de projetos abertos às consultas públicas do Verra. Então, todos os projetos do Brasil, do mercado voluntário, que sobem para o registro do Verra, a Aliança Brasil, ela analisa esse projeto tecnicamente e manda o seu parecer para o Verra. A gente tem vários posicionamentos e publicações, estão todas no nosso website, para quem quiser ver. São vários grupos de trabalho, de advocacy, jurisdicional, boas práticas, GT de comunicação, de projetos de lei e de inteligência de mercado, para a gente trazer todos os dados que esses projetos já trazem de resultados para o Brasil. Então, esse aqui é o que a gente faz para vocês ficarem cientes que a gente tem o próximo evento nosso vai ser sobre o programa jurisdicional e mercado voluntário, a harmonia entre eles, no dia 28 de setembro, já estão todos convidados, vai ter o Ministério do Meio Ambiente, o IMC do Acre, o Verra, a Aliança Brasil, e vai ser facilitado pela Trent Rossi. Então, já estão todos convidados desde já. E também, para ficar no radar de vocês, a Aliança vai promover a Conferência Brasileira Clima e Carbono, os desafios e oportunidades para o mercado de carbono no Brasil. As inscrições vão estar abertas em breve no nosso próprio website. Então, para vocês já terem no radar aí os próximos eventos também.
Bom, esse aqui era a nossa atualização aqui de quem somos. Agora eu só vou introduzir o tema aqui e a gente apresentar os painelistas e a gente já passa a palavra para eles. Bom, esse assunto, né, do mercado de carbono, né, e da regulamentação do mercado, a gente tem algumas notícias bem recentes, né, que ontem a relatora Leila Barros apresentou o parecer sobre a criação do mercado de carbono no Brasil na sessão da Comissão de Meio Ambiente. O relatório, ele abrange o projeto de lei 412, que tramita em conjunto com mais 3 propostas apresentadas, que é o PL 2122, 3606 e 4028. A nova legislação tem a intenção de criar um sistema de comércio de emissões de gases de efeito estufa que internalize nas empresas os custos da emissão de carbono. Se aprovado, o projeto vai fomentar a implementação de um sistema de precificação de carbono e, assim, incentivar que as empresas trabalhem para instalar novas tecnologias e medidas que proporcionem a diminuição da intensidade de carbono nos seus processos produtivos das principais atividades econômicas no país. O texto ainda vai receber alterações, deve receber alterações, mas a expectativa é que ele seja votado até o fim de setembro. Hoje a gente vai receber aqui no nosso webinar pessoas altamente gabaritadas para conversar sobre a regulamentação do mercado de carbono e os impactos no mercado voluntário, que é um mercado que já existe há muitos anos, que já traz resultados de impacto muito positivos para o nosso país, como, por exemplo, a preservação de mais de 2 milhões de hectares de floresta, o que equivale à emissão evitada de cerca de 8 milhões de toneladas de CO2 ao ano. Esses dados são todos públicos na plataforma do Verra. O volume movimentado pelo mercado de carbono voluntário no mundo em 2022 foi de 2,5 bilhões de dólares e deve atingir a cifra de 10 bilhões até 2030, segundo alguns estudos que já foram publicados. Então, como a gente pode ver, o mercado voluntário ele é extremamente relevante, porque esses recursos já são utilizados para o desenvolvimento ambiental e social do país. Bom, agora eu vou introduzir os painelistas e cada um tem 8 minutos para a explanação. A nossa primeira panelista vai ser a Beatriz Silva, ela é do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ela é doutora em Desenvolvimento Sustentável, membro da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental desde 2002. É atualmente coordenadora geral de Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Possui experiência na área de políticas públicas e interface com a economia, tendo atuado nas áreas de defesa, da concorrência, regulação, meio ambiente e mudança do clima. A participação da Beatriz vai trazer uma visão do papel do governo nas discussões sobre a regulamentação do mercado de carbono. Logo em seguida, teremos a Viviane Romero, do CEBEDS. Ela é uma voz proeminente na interseção entre negócios e sustentabilidade, é diretora da Câmara Temática de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis, o CT Clima, do CEBEDS, é especialista em mudança do clima e sustentabilidade, com mais de 15 anos de experiência e conhecimento das tendências intersetoriais e governamentais privadas em políticas climáticas e sistemas agroalimentares. A expertise da Viviane vai trazer uma compreensão aprofundada da relação entre o mercado regulado e o mercado voluntário de carbono. Depois a gente vai ter o Thiago Risse, da Aliança Brasil-NBS. Ele é diretor da Sistêmica e líder do grupo de trabalho sobre projetos de lei da Aliança Brasil-NBS, participou das negociações do PL 528 e vem liderando as discussões sobre os posicionamentos da Aliança Brasil quanto ao PL 412. Sua vasta experiência em desenvolvimento sustentável e a sua ligação direta com as iniciativas da Aliança trarão uma perspectiva valiosa sobre a iminente regulamentação do mercado de carbono e o impacto no mercado voluntário. E finalizando, a gente vai ter a presença do Marcelo Ramos, ex-deputado federal, é uma figura reconhecida na esfera política brasileira, experiência marcante como deputado federal, atuação destacada do mercado de carbono, tornando ele um líder em questões relacionadas ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ele vai trazer uma perspectiva única, valiosa sobre a regulamentação do mercado de carbono, explorando as implicações políticas e sociais. Bom, então agora eu passo a palavra para a Beatriz. Beatriz, fica à vontade e a gente dá continuidade. Obrigada pela presença.
Bom dia a todos e todas. Grata pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante do mercado voluntário e também pela oportunidade de esclarecer, né, esse PL um pouco das questões relacionadas entre o regulado e o voluntário com relação à criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? Eu vou tentar, na minha apresentação, assim, direcionar para que já responda algumas das perguntas que a gente tem recebido frequentemente por aqui, mas caso existam outras, fico à disposição. Então, eu queria começar dizendo que assim, o governo ele não tem intenção de interferir no mercado voluntário, né? E aí eu enfatizo a palavra mercado, porque quando a gente fala do mercado voluntário, a gente está falando do quê? De uma oferta e de uma demanda voluntária. Então, em relação à oferta e demanda voluntária, o governo não vai se meter, não quer interferir, a não ser em relação a alguns pontos que lhe são demandados, como, por exemplo, a definição da natureza jurídica dos créditos, né? Eu trabalho com mudança do clima desde 2008 e desde 2010, 11, eu trabalhava no Ministério da Fazenda e batiam na nossa porta, precisa definir a natureza jurídica, precisa definir. Então, essa é uma demanda de muitos anos. A questão da tributação, né? Se é um ativo, tem que ter tributação. E a questão dos projetos desenvolvidos em áreas de terras indígenas e áreas de populações e comunidades tradicionais, que também é uma questão que demanda a intervenção do poder público no sentido de proteger essas populações, né? Existem muitas notícias, o próprio MGI demandou que nós colocássemos alguma coisa sobre isso no PL, então essa parte dos créditos em terras indígenas e áreas de PCTs é uma demanda também necessária que o governo intervenha. E nesse capítulo não há nenhuma intenção de excluir projetos em áreas privadas, né? Na verdade, toda essa seção, o título é terras indígenas e populações tradicionais, e há algumas restrições também em relação às terras públicas, que também é prerrogativa do governo dizer o que ele, né, permite ou não permite que sejam feitas em áreas de terras públicas. E, nesse sentido, eu ouvi alguns questionamentos a respeito de que não está claro, né, o que o governo está permitindo, mas eu só lembro que, em termos de comando legal, para os particulares, o que não é proibido está permitido. Para o governo, não. A gente só pode fazer o que é permitido em lei. Então, é preciso ter um pouco de olhar também do que é, né, os comandos na lei para entender o que o governo está tentando. Então, isso é em relação ao ponto de que nós não queremos interferir apenas em alguns, no mercado voluntário, apenas em alguns pontos. O segundo passo é o seguinte: existe também dentro da lei uma previsão de aceitar oferta de créditos voluntários. Nós não estamos falando mais de mercado voluntário, nós estamos falando de uma oferta voluntária no mercado que é regulado. E aí, nesse sentido, sim, nós criamos regras, porque o mercado é regulado e a gente tem que criar regras para saber o que a gente aceita ou não aceita dentro do nosso mercado. E aí, só nesse ponto, eu queria explicar o que vem a seguir graficamente, porque eu acho que fica mais fácil de entender agora o que eu vou explicar em relação aos comandos que estão na lei, né? Está aparecendo a apresentação? Em modo apresentação? Sim. Então, vamos lá. Então, isso é o que vocês conhecem. A oferta voluntária de créditos é baseada numa linha de bases, tem os projetos, são implementados, são monitorados, existe o período de gerenciamento, está tudo ok. Oferta voluntária de créditos, né? De acordo com o quê? Padrões de certificação que fornecem metodologias para a linha de base, adicionalidade, MRV, está tudo nos conformes. O que acontece? Gera-se um crédito nos diferentes registros dos padrões, né? O Verra tem um de registro, o Gold Standard tem um, o MDL, possível MDS, né? O artigo 6.4 vai ter um, enfim, os registros, cada padrão tem seu próprio registro, é isso que vocês conhecem. Isso vai continuar acontecendo. Uma empresa aqui no Brasil, enfim, um projeto aqui no Brasil, que gera um crédito desses padrões, e ele quer ser vendido para uma empresa na Suíça que vai vender para comprar compromisso ESG, o
governo não tem nada a falar sobre isso. Isso vai continuar acontecendo. Agora, se a oferta voluntária de créditos é para o SBCE, aí existem alguns passos que precisam ser cumpridos, né? E quando a gente diz para o SBCE, a gente está dizendo é um crédito que vai ser usado para os regulados compensarem suas emissões dentro do CAP, ou é um crédito que vai ser vendido como transferências internacionais de mitigação dentro do artigo 6 do Acordo de Paris. Por quê? Porque o próprio Acordo de Paris traz comandos para, se um resultado de mitigação sai da NDC do país e vai para a NDC de outro país, ele tem que ter os ajustes correspondentes. Isso, é apenas isso que a gente está criando, uma forma de rastrear os ajustes correspondentes. Então, vocês já conhecem, tem uma oferta de crédito voluntário, vai continuar sendo feito. Agora, se o crédito voluntário quiser ser usado no mercado de carbono, ele vai ter que ser feito por uma metodologia credenciada no SBCE. Então, de antemão, todo mundo já vai saber quais são as metodologias, isso está dentro do período de 1 ano mais 1 de estruturação da lei, então todo mundo vai saber, e aí, a partir desse conhecimento de quais são as metodologias, você pode optar ou não por fazer por uma metodologia credenciada. Ok, então a metodologia é credenciada, então esse crédito tem potencialidade de virar um certificado de redução ou remoção verificada de emissões, que é a RVE. Ele precisa necessariamente ser usado por um regulador ou ser vendido como ITMOS? Não. Apenas quem gerou o crédito sabe que ele tem potencial de virar um RVE. Você soube? Você sabe. Então, é isso. Ele está lá no registrinho dos padrões. Agora eu quero vender esse crédito para um regulado ou como uma transferência internacional de mitigação. Aí você tem que transformar esse crédito, que é genericamente um crédito de carbono, como a gente chama na lei, em uma RVE. E para isso, a gente tem que trazer o crédito que está lá no registro do Verra, do Gostan, seja de quem for, para o registro central. Então, é apenas isso que a gente está dizendo. Sabe para quem vai vender o crédito? Agora você pode transformar isso em RVE, se tiver gerado por uma metodologia, e ele vai ter que ser num registro central. Seja para o regulado, seja para o artigo 6 do PA, né, do Acordo de Paris. E aí, artigo 6 lato sensu, porque o 6.2 ele só pode ser vendido se houver um acordo bilateral entre países, e o 6.4 só vira ITMO, né, só vira uma transferência internacional de mitigação, se ele for autorizado pela autoridade designada, que hoje é o MMA, né, já foi comunicado ao NFCC, que é o MMA. Então, nesse sentido, é apenas isso que a gente está falando. Se você quiser vender no regulado ou para compensar a NDC de outro país, terá que virar uma RVE. Hoje, a lei é silente sobre que tipos de projetos e metodologias são credenciadas, porque essa decisão não está na lei. Trazer essa decisão para a lei era complexificar uma discussão que pode ser muito feita em regulamento. Créditos de rede, do mercado voluntário, eles estão fora automaticamente do mercado regulado? Não estão. Essa vai ser uma decisão de que tipo de crédito vão ser aceitos na hora da regulamentação. Então, só deixando aí o recado nada está excluído e nada está incluído. A lei traz as diretrizes gerais e na regulamentação é que a gente vai para o embate e decidir, e dizer quais são os créditos que serão aceitos ou não. Então, eu deixo vocês com isso agora, espero ter esclarecido algumas das dúvidas que surgem e fico à disposição para qualquer dúvida eventual na sequência. Obrigada. Obrigada, Beatriz, foi bastante esclarecedor, sim. Obrigada. Eu passo para a Viviane. Muito obrigada, Janaína. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar aí os colegas de mesa, rever aí alguns colegas que a gente já trabalhou no passado nessas agendas e agradecer também ao convite da Aliança Brasil-NBS pela oportunidade. Eu estou como diretora de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é o CEBEDS. A gente trabalha aí com a articulação do setor privado na parte de capacity building, advocacy, conexão, contando aí com mais de 100 empresas associadas, das grandes empresas. Então, a agenda de mercado de carbono ela é um dos pilares. Eu também atuo como co-líder da Força Tarefa de Mercado de Carbono da coalizão Clima, Florestas e Agricultura, e a gente vem trazendo essa temática muito no sentido de uma perspectiva setorial,
mas mais amplamente, quais são esses grandes desafios, né? E a intersecção da oferta voluntária com o mercado regulado, conforme a Beatriz já mencionou. Acho que é importante mencionar também um contexto amplo aí que a gente vem acompanhando, né, no âmbito do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, cujo um dos grandes eixos do plano é justamente de instrumentos econômicos, dentre os quais, né, o mercado de carbono. Então, para o CBEDS é uma agenda super prioritária. A precificação de carbono é um instrumento complexo e sofisticado, né, um instrumento de transição para a descarbonização, e a gente tem uma força-tarefa justamente para tratar sobre esses temas, e tanto na vertente de mercado voluntário quanto mercado regulado. E aí, especificamente, né, falando da tramitação, enfim, tanto no executivo, né, através da minuta de anteprojeto que veio inicialmente pelo MDIC e depois centralizado no Ministério da Fazenda, e agora segue como substitutivo, né, no PL 412 no Senado. Acho que é bem importante trazer, né, que a gente vem trabalhando aí com a construção de convergências, mas é um tema super complexo que traz diferentes posições, e acho que esse é também uma parte, né, da complexidade, mas também da riqueza do processo. Muitos anos atrás, ainda pelo PMR, o projeto do MF com o Banco Mundial, alguns elementos aí já vieram mais, já vem sendo discutido, né? A questão de ser um cap and trade, como a Beatriz já colocou, a implementação gradual, então quais são os setores, né, que seriam inicialmente regulados, a segurança jurídica, uma governança robusta. E dentre esses pontos principais de discussão e de necessidade de convergência, de maior convergência agora, né, em relação a essa minuta de anteprojeto, vou destacar aqui muito rapidamente o que a gente vem olhando, né, com maior foco, e aí trazer para a intersecção da oferta voluntária. Já foi colocado pela Beatriz, né, a natureza jurídica ainda segue, né, como um item que vem sendo muito suscitado. Qual seria esse ativo intangível? A gente tem aqui especialistas que atuam aí há muito tempo nisso para falar daqui a pouco. Tributação, a parte de governança também, a robustez, né, da governança, a questão de penalidades e, enfim, essa intersecção da oferta voluntária. O texto apresenta essa possibilidade, né, e inclusive numa das primeiras versões de uma forma mais tímida, né, na minuta, e isso foi avançando ao longo das demais, e há uma perspectiva, né, que através de um regulamento posterior seja definido, né, pelo plano de alocação qual seria o limite de porcentagem a ser utilizado como offsets, créditos. Globalmente, a média é em torno de 10%, mas a recomendação, inclusive, do PMR é que seja um pouco além, né, para o Brasil, 15% a 20%, enfim, de forma a manter o incentivo da internalização da tecnologia de baixo carbono, mas também trazendo um reconhecimento do perfil da matriz, o perfil das emissões de gás de efeito estufa do Brasil, que é bem diferente da perspectiva de sistemas de comércio de emissão dos países desenvolvidos, né, majoritariamente indústria e parte do setor energético. Então, o papel das soluções baseadas na natureza como uma oferta aí para possibilitar, né, esse período transitório. E na coalizão também a gente vem trabalhando bastante para olhar para essa intersecção, qual é a possibilidade de uma coexistência harmônica e sinérgica entre os mercados voluntário e regulado. Reforço que a colega Beatriz colocou também, esse é um ponto que vem sendo muito questionado pelas empresas, e uma preocupação, né, em que medida essa proposta, né, o projeto de lei, ele está trazendo um olhar que pode impactar tanto positivamente quanto trazer algumas implicações de preocupação para desenvolvedores de projetos no mercado voluntário. E aí acho que é bem importante mesmo essa diferenciação, né, do que é a oferta referente ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, mas também entendendo por um lado positivo, que é trazer um pouco mais de uma possibilidade de fortalecer também indiretamente o mercado voluntário, na medida em que esses critérios e o credenciamento, a metodologia usada no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões também pode contribuir para aumentar ainda mais e aferir uma visibilidade, uma legitimidade aos créditos de carbono mais amplamente, ainda a serem utilizados pelo mercado voluntário, mas que também podem
passar por um escrutínio e trazer mais amplamente o conhecimento e a legitimidade desse credenciamento, metodologia do sistema. Então, há essa perspectiva, mas com um cuidado também para que os critérios desse projeto de lei não dificultem, de certa forma, né, como já colocado, o ponto da natureza jurídica, que recai muito também sobre a preocupação da tributação. Em que medida haveria, né, incentivos a desonerar a carga tributária também desses projetos, a exemplo de como já é feito hoje com o CBIOS, com o imposto de renda, né, em 15%. Então, a gente vem fazendo consultas informais com as empresas e com os diversos setores para trazer um pouco dessa perspectiva, ainda no Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, chamado de Conselhão ligado à Presidência da República, teve uma consulta agora recente para trazer sobre as contribuições dos integrantes, né, os conselheiros, e esse item foi bastante reforçado também, essa preocupação da natureza jurídica com a carga, né, a incidência tributária. A gente tem uma resolução da CVM do ano passado trazendo a natureza jurídica dos créditos de carbono como ativo financeiro. Alguns PLs originalmente definiam como ativo intangível e agora no projeto de lei como valor mobiliário. Então, essa é uma discussão que a recomendação que a gente vem trazendo, né, para fortalecer isso, essa discussão no legislativo, porque tem ainda algumas implicações, preocupações pertinentes, né, para os desenvolvedores de projeto. E acho que é um desafio de trazer essas diversas questões na medida em que também, paralelamente, de forma concomitante, a integridade climática, a salvaguarda socioambientais e outros parâmetros importantes para que avance, né, o mercado regulado com uma oferta voluntária que seja robusta e que possa também permear e impactar positivamente a legitimidade, a visibilidade do mercado voluntário, que vem passando por algumas oscilações. A gente teve no começo do ano uma situação, né, muito polêmica, enfim, que teve um impacto aí direto no preço na comercialização dos créditos de carbono. Então, há uma perspectiva também que o projeto de lei, sendo bem equacionado, estruturado, isso também possa reverberar positivamente para fortalecer esse mercado. Então, trago aqui esses principais pontos do projeto de lei hoje, como as empresas vêm colocando, né, essas preocupações de governança, de fortalecer uma governança multinível que também traga uma robustez da participação dos governos subnacionais, sistemas jurisdicionais, do setor privado, da sociedade civil, e mais amplamente reconhecendo também esse perfil do Brasil, né, com as soluções baseadas na natureza, para que seja de fato um reconhecimento da vantagem competitiva, comparativa e mesmo distributiva, como vem sendo colocado também. Muito obrigada e fico à disposição. Obrigada, Viviane. Obrigada pela ótima contribuição aí. Vou passar aqui para o Tiago. Tiago, bem-vindo. Fica à vontade. Depois a gente finaliza com o Marcelo. Obrigado, Janaína. Bom dia a todos. Eu queria começar primeiro parabenizando, né, o governo federal aí na figura da Beatriz. Eu acho que esse governo tem se demonstrado bem atento à agenda, né, bem atento à importância, né, dessas questões climáticas e dando, acho que uma respaldada na importância do mercado dos ativos de carbono como precificação do carbono na economia, né? Então, isso acho que é um fator de maturidade que a gente vê aí no governo brasileiro, e aí eu não falo de um governo em si, mas eu falo de todos os governos desde 2009, porque a Política Nacional de Mudança Climática ela é de 2009, e desde 2009 a gente já tem a previsão na lei da existência de um mercado brasileiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar e valorizar, né? É importante que a gente reconheça o governo logo no primeiro semestre, já do primeiro mandato, né? Do primeiro ano do mandato, já encaminhando aí essa pauta da maneira como está encaminhando. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente precisa ressaltar. E também queria parabenizar a Viviane aí. Eu acho que a fala da Viviane foi super adequada do ponto de vista técnico, da importância do que tem aí as soluções baseadas na natureza e do que a gente precisa endereçar
para que esse PL tenha aí uma melhor tecnicidade e atenda melhor tecnicamente aquilo que a gente visualiza como o melhor potencial para o Brasil explorar a sua precificação, seus mecanismos de precificação de carbono. E aí eu queria puxar um pouco aí o assunto para a importância das soluções baseadas na natureza, né? A gente tem aí um ambiente florestal rico e vasto como o Brasil, né? Acho que o país aí com a maior cobertura florestal do mundo, a importância dessa cobertura florestal, né? A importância dos ativos que nós temos nele e o que isso pode significar de riqueza. E aí eu falo de riqueza, eu falo de PIB mesmo, né? O que a gente pode extrair dessa riqueza a partir da sua conservação, né? A partir da sua preservação. E a gente tem que explorar esse potencial de uma maneira inteligente, né? De uma maneira sábia, né? A gente tem diversos estudos que apontam, primeiro, que uma das melhores maneiras, custo-benefício, de se dirimir as questões climáticas é através da conservação florestal. A gente tem diversos estudos que apontam que a precificação de carbono por meio de mecanismos de offsetting, que é o mecanismo de compensação por meio de ativos do mercado voluntário, podem repercutir para cada dólar investido 15 vezes mais no aspecto social, porque isso potencializa as cadeias produtivas, a governança, a capacitação profissional dos povos que vivem na área de influência dos projetos. Então, eu queria começar falando dessa importância das soluções baseadas na natureza para que a gente possa, quando analisar um PL, verificar se isso está sendo bem percebido pelo projeto de lei. Eu acho que o projeto de lei ele tem sido montado aí de uma maneira inteligente, discutida, mas a gente gostaria de fazer algumas sugestões, né? É a posição da Aliança que a gente precisa de alguns aspectos melhor tratados dentro do PL. E eu acho que esse PL tem a chance de caminhar muito bem do ponto de vista técnico, mediante o atendimento de determinados aspectos. O aspecto da natureza jurídica, como a Viviane já colocou, ele é um aspecto que a gente precisa endereçar melhor essa discussão, né? A gente tem a natureza jurídica dos ativos do mercado regulado são diferentes da natureza jurídica dos ativos do mercado voluntário, desde a sua originação, né? Enquanto um se trata de uma permissão de emissões, o outro se trata de uma redução ou uma remoção de emissões. Então, desde a sua metodologia de geração, o seu processo de geração e a sua própria emissão, esses ativos eles são diferentes. Quando o PL trata ambos ativos da mesma maneira, com a mesma natureza jurídica, a gente pode ter um problema de tecnicidade. E esse problema de tecnicidade pode trazer custos adicionais de transação, pode trazer burocracia adicional de transação, e isso, muitas vezes, para investidores estrangeiros, e a gente precisa lembrar que mais de 90% das compras dos ativos voluntários de carbono vem do estrangeiro, não vem do Brasil, isso pode, inclusive, afastar investidores estrangeiros para esse mercado. Então, é melhor a gente se debruçar com mais carinho e com mais atento às tecnicidades para a gente definir melhor, pelo menos aquilo que se refere aos ativos do mercado voluntário, a sua natureza jurídica, né? A gente tem aí, por exemplo, uma resolução do Banco Central falando que o ativo de carbono do mercado voluntário é um ativo financeiro, não é um ativo financeiro. A Viviane trouxe que a própria CVM tem uma resolução também que aponta para aqueles ativos do mercado regulado como ativo financeiro e portanto, podendo ser tratado dentro do ambiente de mercado de capitais. E a gente tem aí uma análise feita pelas próprias características jurídicas desse ativo, conforme a legislação civil que nós temos, que não aponta isso nem como um ativo financeiro, nem como um valor mobiliário. Então, o que a gente precisa aqui é saber como nós vamos tratar esse ativo dentro do mercado regulado, né? Porque no mercado voluntário, as nossas transações elas já acontecem normalmente com os nossos ambientes, os nossos compradores estrangeiros, né? Agora, a gente pode trabalhar melhor esses aspectos para que a gente possa atrair melhores oportunidades e liquidez para esse mercado? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de tratar em leis específicas sobre securitização, sobre lastro, trazer o ativo de carbono como lastro para outras operações financeiras e por aí vai. Então, com relação à natureza jurídica, eu acho que é um ponto que a gente
poderia se debruçar um pouco mais e explorar melhor essas oportunidades. Com relação à tributação, quando a gente também equipara o crédito de carbono do mercado voluntário com o do regulado, a gente também tem um problema de assimetria. Tá? Como são ativos diferentes e transacionados de forma diferente, quando o PL estabelece o ganho de capital a 15% de alíquota mínima para todos os ativos, eles estão, na verdade, o que está ocorrendo para o mercado voluntário é uma majoração da tributação. Hoje, diversos desenvolvedores e proprietários rurais pagam menos de 15% nas suas transações, por questão do lucro presumido, porque estão num regime de tributação do agronegócio, enfim. Então, quando a gente estabelece um ganho de capital à alíquota mínima de 15%, o que acontece para o mercado voluntário pode significar uma majoração tributária e não um incentivo fiscal para que essas transações aconteçam cada vez mais. Então, esse é um ponto que a gente gostaria também de chamar a atenção. Tá? Um ponto que eu acho que também merece atenção, e eu acho que o PL ele tem a intenção de trazer isso, mas aí é uma particularidade minha, eu acho que ele poderia tratar isso de uma forma um pouco mais pela perspectiva prática da coisa, é quando ele trata de que das populações tradicionais, dos projetos realizados em áreas de populações tradicionais, ele determina a observação da OIT 169, né, da regra de consentimento livre e prévio informado estabelecido pelo Tratado Internacional OIT 169. A OIT 169 já é lei no Brasil, né, então a sua observação ela já é determinada. Né, o PL ele não precisa trazer essa determinação de observação, isso já é regra legal no Brasil. O que eu acho que falta para a gente ter um melhor endereçamento disso, respeitando a autodeterminação dos povos tradicionais e a autonomia dos povos tradicionais, é que o PL pudesse endereçar a regulamentação da OIT 169 para fins dos projetos florestais. Né? Hoje a gente tem um problema no Brasil, que é como se realiza o consentimento livre prévio informado. O Ministério Público entende de uma forma, o Ministério Público Federal entende de uma forma, o Ministério Público Estadual entende de outra forma, os desenvolvedores entendem de outra forma, os antropólogos e sociólogos entendem de outra forma. Então, eu acho que para trazer uma solução que que respeite cada vez mais a autodeterminação e a autonomia desses povos tradicionais e dos povos indígenas, seria justamente a gente poder, por meio de regulação e de especialistas, parametrizar essa CLPI. Como que a gente faz um consentimento livre prévio informado? Né? Então, eu acho que é uma dica aí também que a gente pode estabelecer para que a gente tenha um melhor aprimoramento desse PL do ponto de vista dos efeitos práticos que eles vão gerar para os desenvolvedores de projeto, para as populações e proprietários de terra onde os projetos são realizados. Tá? Um último ponto que eu gostaria de ressaltar também, aproveitando a presença do deputado Marcelo Ramos, é uma sugestão. No 528, na minuta do PL 528, do substitutivo do 528, havia, na previsão de que parte dos ativos do mercado regulado, do mercado voluntário, seriam aceitos dentro do regulado, que deveria haver uma priorização daqueles ativos baseados na natureza. Eu acho que isso faz sentido para um PL que tem dentro de um país que tem essas oportunidades muito evidentes para o meio florestal. Né? Então, essa priorização das metodologias que sejam baseadas na natureza tem um melhor aproveitamento de aceitabilidade dentro e elegibilidade dentro do mercado regulado. Eu acho que essa é uma sugestão que já vem discutida desde o 528, que a gente poderia aproveitar e inserir aqui. E aí, nesse mesmo sentido, eu queria lembrar que o PL ele traz um conceito de RED, apenas aquele RED que é estabelecido dentro da UNFCCC. E ele entende, em todo o texto do PL, que o RED é apenas aquele estabelecido pelos conceitos da UNFCCC. O RED tratado pelos conceitos da UNFCCC, ele é um RED muito similar a um programa de pagamentos por serviços ambientais. É um pagamento por resultado, o que é diferente dos mecanismos de mercado de RED. Então, a gente tem uma insegurança nesse conceito
com relação às modalidades, às metodologias que serão aceitas dentro do mercado regulado. Se a metodologia de hedge dos mercados voluntários vão ser aceitas dentro do mercado regulado, pelo conceito trazido de hedge do PL, isso gera uma insegurança. Dá a entender que a autoridade nacional que vier a aceitar, a determinar quais são as metodologias a serem aceitas do voluntário para o regulado, não poderão adotar a metodologia de hedge que esteja fora dos conceitos da UNFCCC. Então, pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção, para concluir aqui a minha fala, é que eu acho que a gente tem uma oportunidade muito boa, a gente tem um governo que está muito voluntarioso em criar esse ambiente de transação, esse ambiente de precificação do carbono por meio de mecanismos de mercado. A gente tem aí diversas pessoas com muita inteligência e experiência nesses mercados que podem contribuir bastante para que essa reta final do PL aqui possa ter esses ajustes finos para isso poder acontecer, e eu queria levantar essa bola aqui para a gente poder aproveitar isso de uma maneira aí bem contundente, bem séria, para que a gente possa aproveitar essa boa fluidez do que nós estamos vendo agora e fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Então, obrigado, era isso. Obrigada, Tiago, obrigada pelas colocações. Vou passar, então, a palavra ao deputado Marcelo Ramos. Bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu quero saudar aqui a Janaína, que faz essa mediação, saudar e falar da minha alegria de ouvir a fala da Beatriz, da Viviane, do Tiago, com quem eu converso sempre, pela robustez e consistência técnica. Então, obviamente, que nem caberia a mim e seria absolutamente frágil eu enveredar aqui por uma tentativa de um debate mais técnico do tema já tão bem apresentado pelos expositores anteriores. A minha ideia é fazer uma abordagem um pouco mais de natureza política e entendendo um pouco o processo legislativo, como ele se iniciou, em que pé está e quais são as perspectivas que eu enxergo em relação a ele daqui para frente. Eu quero primeiro resgatar aqui como nós posicionamos esse tema. Como esse, que era um não tema legislativo, desde 2021, está, de alguma forma, entre as prioridades da pauta legislativa e do debate legislativo. Eu não conhecia o Tiago, que está aqui dividindo esse momento comigo, mas me angustiava o fato de eu ser um deputado do estado do Amazonas sem nenhuma pauta de natureza ambiental. E, ao mesmo tempo, eu tinha convicção de que a ideia de que só comando e controle vai resolver o problema da proteção da Amazônia era uma ideia falida. Era uma ideia que vinha se demonstrando reiteradamente ineficaz. Ou nós criamos alternativas econômicas a partir da floresta para combater a miséria, para gerar riqueza, para distribuir renda para as populações tradicionais que ocupam a Amazônia mais profunda, ou nós vamos seguir enxugando gelo apenas com comando e controle. Comando e controle é fundamental, mas alternativas econômicas precisavam completar essa política de natureza ambiental para a gente dar a robustez e a segurança necessária para a proteção da floresta. Diante disso, nós começamos a discutir a ideia de apresentar um projeto que regulamentasse esse mercado. Apresentamos em 2021 o projeto 528, e aqui eu já faço um registro, porque acho que ele será importante no processo decisório, seja no Senado, seja na Câmara, em relação à votação dessa matéria, é que é um tema muito sensível, que muita gente tem opinião e que nunca vai ter um texto que contemple integralmente a todos. Ou nós vamos ter capacidade de diálogo, capacidade de nos unir em torno do que é essência, para não inviabilizar a aprovação do projeto pelo que é periférico ou por interesses meramente de natureza corporativa ou setorial, ou nós não vamos conseguir avançar. E justamente temendo isso desde o início, nós decidimos fazer o projeto, não conversar com ninguém, não apresentar para ninguém,
iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados, votar na primeira comissão, que foi a Comissão de Indústria e Comércio, e abrir um processo de diálogo durante a tramitação na Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Meio Ambiente, a deputada Carla Zambelli, que à época era presidente da comissão, avocou a relatoria. Durante muito tempo teve um diálogo bastante valoroso conosco e com vários agentes, muitos dos quais estão aqui participando como palestrante ou mesmo acompanhando aqui esse webinar. Nós chegamos a construir com ela um texto que era um texto de consenso no que é a essência do tema. Aprovamos a urgência com apenas um partido se manifestando contra, que foi o Partido Novo, mas entrou o Ministério da Economia e o Ministério do Meio Ambiente da gestão anterior e o relatório foi substituído por um relatório que não era uma regulamentação do mercado de carbono, mas era simplesmente um mecanismo de registro de emissões muito na linha do que foi aquele decreto publicado pelo governo anterior. Isso inviabilizou a tramitação da matéria. Com a mudança do governo, muda também o cenário. Muda o cenário do ponto de vista legislativo, porque o governo passa a priorizar o tema na sua pauta legislativa. O Senado pega os projetos que existem e coloca sob relatoria da senadora Leila, que é a presidente da Comissão do Meio Ambiente, e na Câmara dos Deputados o presidente Arthur Lira faz um compromisso comigo de mudar a relatoria da matéria, tirar da deputada Carla Zambelli e indicar o outro relator. Qual é o status atual disso? O status atual já foi dito aqui, acho que não lembro se pela Beatriz ou pela Vivian, de que a senadora Leila apresentou um relatório. O relatório que a senadora Leila apresentou é integralmente o texto construído pelo governo, dentro daquele diálogo de Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Indústria e Comércio e Ministério da Fazenda, mas coordenado pelo secretário Rodrigo Hollenberg. Então, o texto do relatório da senadora Leila é o texto do governo. E na Câmara, é preciso registrar também que na Câmara, anteontem, o presidente Arthur Lira publicou um despacho reconhecendo a urgência do projeto ao qual o 528 foi apresentado, ou seja, ele emprestou a urgência do 528 ao projeto ao qual o 528 foi apensado e remeteu direto para o plenário. Então, na Câmara, a qualquer momento a matéria pode ser votada. Tendo um relator que resgate aquele texto anterior de acordo, a matéria pode ir para o plenário no outro dia. E aí, dentro disso, existem alguns deputados que reivindicam essa relatoria, o deputado Aliel Machado, que é do PV do Paraná, o deputado Clodoaldo Magalhães, que é o líder do PV, que é lá de Pernambuco. Tem ali vários setores tentando mobilizar em torno da indicação do deputado Arnaldo Jardim, que seria um bom nome por transitar tanto no diálogo com o agro, com a indústria e também com o setor ambiental. E eu diria que esses são os nomes com mais força política. O deputado Pedro Campos, do PSB, também reivindica a relatoria, e vários deputados reivindicam a relatoria, mas eu diria que o relator deve ficar entre um desses que eu citei aqui. O que eu acho que é fundamental em relação ao que muda com a mudança de governo? Primeiro, o novo governo efetivamente prioriza essa pauta. E segundo, o novo governo, ele ultrapassa um tema que nós não conseguimos ultrapassar com o governo anterior, que é a ideia de que o núcleo do projeto, o DNA do projeto é o cap and trade. Então, a partir disso, a gente vai construindo alternativas e corrigindo distorções no texto. Mas a gente ficava com o governo anterior tendo que convencer que o mecanismo deveria ser um mecanismo de cap and trade. Me parece esse um tema superado. O atual governo, o Senado, a Câmara, já tem maturidade de que o núcleo da regulação do mercado deve ser um mecanismo de cap and trade. E o que há de mais sensível hoje nessa nova realidade, é a questão da natureza jurídica. Eu cheguei a ter uma longa conversa
com o ministro da Indústria e Comércio, que é o vice-presidente Alckmin, tentar fazê-lo entender que era um equívoco equiparar o crédito do mercado voluntário com o crédito do mercado regulado. Eles têm a ideia de que o crédito do mercado voluntário, quando ele é emprestado ao mercado regulado, ele tem que ter a mesma natureza jurídica do crédito do mercado regulado, o que gera ali todos esses problemas que vocês detectaram tecnicamente aqui de uma forma bem melhor do que eu faria. Então, eu entendo que daqui em diante nós precisamos centrar os nossos esforços no convencimento desse tema relacionado à natureza jurídica. Por quê? Superado o cap and trade, superado o tema da natureza jurídica, a gente pacifica o que é essencial no projeto. E aí, óbvio, que outros temas serão objetos de disputa e de correlação de forças dentro do parlamento para sua definição. Mas a gente tem um núcleo garantidor de que a regulação será uma regulação alinhada com as melhores metodologias dos mercados consolidados hoje no mundo. Caminhando por fim, eu quero dizer duas coisas que, para mim, são importantes e eu faço questão de dizer sempre que falo, apesar de parecerem bastante óbvias. A primeira é uma constatação de que não é mais escolha para o Brasil regular ou não o mercado de carbono. É uma imposição para o país regular o mercado de carbono. Por uma questão civilizatória, nós temos o dever de entregar um planeta habitável às próximas gerações e o Brasil precisa participar desse esforço global. Por uma questão econômica, porque nós estamos falando de um potencial de geração de riqueza econômica, tanto para a indústria, e que pode ser revestido para populações tradicionais que ocupam a Amazônia mais profunda, e de natureza ambiental, na medida em que a gente muda o conteúdo da luta em defesa e preservação da floresta, mantendo o comando e controle, mas agregando a isso uma alternativa de geração de renda de combate à miséria das populações tradicionais da Amazônia. Por fim, para concluir, eu acho que tem um debate com a sociedade que a gente precisa enfrentar e enfrenta muito quando faz diálogos como esse, que é como alguns setores econômicos estão enxergando essa corrida pela regulamentação do mercado de carbono. Parece que é a corrida do ouro. Está todo mundo desesperado por titular terra na Amazônia, está todo mundo desesperado por saber quem tem grandes glebas de terra na Amazônia, o agro está desesperado, querendo entrar, não sobre a perspectiva da preservação, mas sobre a perspectiva de quanto eles retiram de carbono da atmosfera e como isso vai ser monetizado. E eu tenho participado de vários fóruns e tentado esclarecer o seguinte, que o nome responde muito dessas questões. O nome é mercado. Isso é um mercado. Mercado é oferta e procura. Eu posso ter um crédito de uma reserva florestal, de uma unidade de conservação? Eu posso. Eu posso avaliar quanto que uma plantação de soja absorve de carbono da atmosfera? Eu posso. A questão é se tem quem compra esse crédito. Então, eu posso certificar quanto de carbono uma plantação de soja absorve da atmosfera. Agora, quem vai comprar um crédito gerado a partir disso? Então, isso é um mercado. As pessoas estão criando falsas expectativas em relação a isso. A gente conversa muito sobre isso, eu e o Thiago, porque de vez em quando aparece uma ideia mirabolante, um crédito bilionário para ser vendido e colocado no mercado, e a gente tem que tomar muito cuidado para não viver no curto prazo dois processos. Primeiro, um processo que, ao invés de democratizar a ocupação da Amazônia, gere uma corrida por grandes latifúndios na Amazônia. E o segundo, ter o cuidado de nós não termos uma crise de integridade que já atinge, de certa forma, o mercado voluntário num mercado regulado que será um recém-nascido, nós esperamos assim, nos próximos dias. Então, essas duas preocupações, eu acho que elas têm que estar na ordem do dia do nosso diálogo. Obrigado, não sei se eu ultrapassei muito tempo aí, Janaína. Obrigada, deputado Marcelo Ramos. Eu acho que foram colocações muito
pertinentes de todos os painelistas aqui. Infelizmente, a gente vai ter só 4 minutos. Eu ia fazer uma sessão de várias perguntas e respostas, mas a gente não vai ter tempo para isso. E eu quero respeitar os nossos, nossas, né, a nossa audiência aqui com o nosso horário. Mas eu acho que fica vou fazer só um wrap-up aqui e deixar 2 minutinhos para cada um para finalizar e últimos recados. Mas eu entendo que todos aqui entenderam que é uma prioridade no governo, é uma prioridade da sociedade como um todo, o que já é muito importante. Eu que trabalho com o mercado de carbono há 22 anos, para mim é um momento de muita felicidade no final, de ver que as pessoas, governo, sociedade civil, setor privado, estão todos convergindo para uma visão única aqui, de que isso é importante para o Brasil, que o Brasil precisa desenvolver esse potencial e de uma forma correta, ouvindo a sociedade, ouvindo o setor privado, governo abrindo para diálogo. Então, isso é muito importante. O momento que a gente está vivendo é muito importante. Claro que aqui foram levantados alguns temas que a gente vai ter que se atentar, né? Natureza jurídica do crédito é algo muito importante, tributação, projetos em TIs e comunidades tradicionais, restrições a terras públicas. Eu acho que isso tudo mereceria um outro debate aqui, a gente marcar uma segunda conversa para a gente aprofundar nesses assuntos, né? De que forma a gente pode evoluir nessa tributação, de que forma a gente fortalece o mercado com uma boa governança, de que forma as metodologias, né, que a Beatriz citou aqui, que vão ser aceitas nessa interação entre os dois mercados, de que forma elas vão ser avaliadas, quem vai ser esse corpo técnico, enfim, temos muitos assuntos aqui que eu gostaria muito de desenvolver, mas a gente não vai ter como. Então, assim, como finalização, eu peço para cada painelista aqui colocar suas considerações finais de como vocês enxergam que a gente conseguiria avançar nesse diálogo, já que a gente não tem muito tempo, que é uma prioridade do governo. A votação ela está avançando para que ela aconteça rápido, para que a gente leve a COP, né, em novembro, final de novembro, já um projeto de lei aprovado. Então, quais seriam as suas considerações aqui para que a gente consiga ter um maior diálogo, convergir nesses assuntos que ainda tem algumas pontas soltas, para que a gente obtenha o sucesso aqui de um mercado de carbono no Brasil robusto e de qualidade. Beatriz, pode começar, a gente segue a mesma sequência, Viviane, Thiago e Marcelo. Então, do ponto de vista do MIDIC, do governo como um todo, assim, a gente ainda está aberto, né, a conversar com todos, e nesse momento agora a gente está mais voltado para os parlamentares, a gente está recebendo as contribuições que a Leila, sugestões que a Leila tem recebido. A gente tem o grupo de sempre, o tripé MIDIC, MF e MMA. A gente está discutindo tudo que vem, ponderando, isso dá, isso não dá. E aí o MF está sendo o mensageiro junto à senadora Leila, mas o secretário Hollenberg também já está me colocando em contato, pedindo para entrar em contato com os senadores da comissão. A gente está se botando à disposição para conversar, para esclarecer dúvidas, mal-entendidos, e a ideia é mostrar que a aprovação, assim, há grandes ganhos para o país, né? Como o deputado Marcelo Ramos falou, assim, toda mudança de status quo vai ter perdedores e ganhadores, né? Não tem como você mudar o que é sem alguém perder ou ganhar. Mas, no final, eu acho que o que a gente tem que se juntar em torno desse consenso de que a gente precisa ir para frente, que isso é muito importante, que o Brasil, como um país, só tem a ganhar com tudo isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, depois dessa aula que a gente teve hoje, muito bacana, né? Até mesmo para atualização é uma agenda que está super dinâmica, e eu acho que cada momento a gente vai juntando um pouquinho dessas peças, mas reconhecer o esforço, né, e todo esse trabalho de construção coletiva do Executivo, iniciado aí meses atrás com o MDIC, depois seguindo para esse grupo de trabalho interministerial liderado pelo Ministério da Fazenda. Eu acho que a gente tem aí G20 presidido pelo Brasil ano que vem, COP30 em breve. Então, essa rota, né, de Dubai a Belém, que ela seja muito estratégica, e certamente essa agenda de mercado de carbono como um desses grandes vetores. É muito bom ver que essa agenda finalmente está ganhando a importância e a urgência, né, que iniciou lá nos idos de 2009 com a política de clima, determinando o mercado brasileiro de redução de emissões,
Eu acho que agora é realmente trazer, né, esse ponto aí dos principais desafios, seja via Senado ou via Câmara dos Deputados, para os temas principais, natureza jurídica, tributação, governança, intersecção do voluntário. Eu acho que não dá para a gente abraçar tudo, são vários elementos aí que vêm nas contribuições, mas eu acho que o desafio é quais são esses grandes temas que a gente tem que aprofundar para ter essa base robusta e aí depois seguindo para norma infralegal, né, para a parte da regulamentação, que também vai suscitar muito debate, muita construção social. Acho que esse fortalecimento da governança climática multinível é fundamental, né, e a narrativa da transversalidade que o governo traz bastante. Então, reconhecendo aí o esforço, né, tanto do executivo quanto do legislativo. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí, mais uma vez, desde de 2021, ali do PL 528, esse assunto está muito quente. Então, a gente tem 2021, 2022, 2023. Né? Eu acho que já discutindo intensamente um PL de regulação desse mercado no Congresso Nacional. Então, acho que a gente precisa, já discutimos com bastante tecnicidade, com bastante força esse assunto. Eu acho que está na hora realmente da gente emplacar essa regulação. Como diz o deputado Marcelo Ramos, né, PL bom é PL que tem voto. Né? Então, a gente precisa pegar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de consenso e fazer isso andar. E agora, eu acho que tem, com pequenos ajustes, com ajustes bem pontuais, esse PL ele pode ficar melhor, ele pode ficar mais adequado à realidade brasileira, que precisa privilegiar soluções baseadas na natureza, precisa privilegiar os ativos decorrentes dos projetos florestais para que a gente possa realmente tratar o norte do país, que é onde tem essa riqueza enorme, e a população de lá com bastante carinho e integridade. Acho que era isso, e a gente aqui da Aliança NBS está à disposição para colaborar com o MIDIC, com qualquer outro ente do governo federal ou do Congresso Nacional para fazer esses ajustes pontuais para a gente ter um bom encaminhamento do PL. Bem, eu vou ser bem pontual. Eu quero fazer aqui alguns registros só. Primeiro, Beatriz, encaminhe a minha mensagem ao secretário Hollenberg pela qualidade do diálogo, pela qualidade da interlocução que ele estabeleceu a partir do momento que assumiu esse tema. Sempre aberto, sempre solícito a todas as demandas e dando prioridade, acho que quase que absoluta aí na missão dele, que é imensa com o país, a esse tema que é fundamental para o futuro próximo da economia ambiental e civilizatório do nosso país e do mundo. Segundo, fazer um agradecimento aqui ao CEBED, que foi protagonista desse processo de construção daquele texto, que é um texto, vamos dizer, razoavelmente de acordo. O Tiago, o tempo inteiro em meu nome, né, com a minha procuração, negociando, e sempre na perspectiva de que ninguém negocia sem ceder. Quem senta à mesa sem estar com disposição de ceder não está querendo negociar, está querendo impor a sua vontade a outros. E eu acho que por isso a gente conseguiu avançar tanto em relação ao projeto 528. E quando a Viviane fala da mobilização da sociedade, eu gosto muito de símbolos. Eu acho que é muito simbólico o engajamento da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, nesse tema, porque demonstra que a indústria brasileira ganha maturidade de não entender a regulamentação e a limitação de níveis de emissões no país como um fardo, e sim como um potencial de ganho para a indústria, ganho de competitividade no mercado internacional, a mudança na matriz de competitividade interna, em que quem emitir mais vai deixar de ser mais competitivo do que quem emitir menos, como é hoje, porque hoje quem emite mais tem menor custo de produção do que quem emite menos. Então, isso é uma mudança muito importante. O engajamento da CNI eu considero que seja muito simbólico também. No mais, que a gente tenha a capacidade de dialogar, de monitorar tanto na Câmara como no Senado, para que no futuro próximo a gente tenha esse projeto aprovado e ato contínuo, seguir o processo de diálogo para as normas de natureza infralegal, que são as normas regulamentadoras. Obrigado.
Bom, obrigada a todos pela audiência. Acho que foi uma conversa muito rica aqui, que vai dar bastante direcionamento para a gente convergir num PL e realmente instituir um mercado de carbono aqui regulado no Brasil, respeitando o mercado voluntário, que eles coexistam, que eles ambos são importantes. Agradecer principalmente ao governo pela abertura. Eu acho que é muito importante esse diálogo que vocês estão abrindo as portas e construindo com todos nós. É realmente muito gratificante poder ter esse tipo de diálogo. Agradecer ao CEBEDS, deputado Marcelo Ramos, Thiago Risse, colocar a aliança à disposição. A aliança, ela, como vocês sabem, ela compõe o mercado voluntário, praticamente todos os membros da aliança são o mercado voluntário, então a gente coloca à disposição todas essas empresas e todo esse conhecimento técnico para que a gente possa construir algo muito robusto para o país. Obrigada a todos, a gente se vê numa próxima. Bom dia.